Olá, mais uma vez estamos aqui para falar acerca do meu livro em e-book, né? Trindade, uma verdade inegociável. Está aqui ele, né? Eu até coloquei, mandei imprimir, tem aqui ele impresso, né? Está aqui também, tem ele a apostila também, caso que você queira de outra maneira, você possa entrar em contato comigo, que a gente está analisando sobre essa questão, tá certo? Mas está na EDUS, tá? Então, nesse caso aqui, o mistério da Trindade, né? Um mistério, né? A concepção virginal, o nascimento virginal é um mistério também. Toda a criação do homem, o que está na Bíblia é mistério, mas é um mistério revelado. O cristianismo é uma religião de Deus revelada ao homem, né? O religare aí, a palavra religião no latim, né? Então, tudo que nós temos na Bíblia é uma revelação da parte de Deus. O que é revelação? A palavra do grego apocalipse, né? Tirar o véu, tornar a verdade conhecida, é isso que está na Bíblia, que Deus nos revelou e se deu a conhecer, né? De si, do projeto e o plano da salvação, a história da salvação humana, ao qual o Filho e o Espírito Santo se submeteu, né? Se ficou a questão da subordinação desse período de história, de criação e etc. Tá? E a gente vai trabalhar isso dentro da doutrina da Trindade essencial. Os três são iguais em poder, glória e majestade. Dentro da Trindade econômica, né? Aí que nós temos a questão de subordinação e etc. Mas o Pai é eternamente, o Filho é eternamente, e os três têm os atributos incomunicáveis, né? Que não comunica mais a ninguém. Onipotência, onisciência e onipresença. Ok? Vamos pensar aqui agora. A tentativa de explicar a doutrina da Trindade, os cristãos da atualidade recorrem às vezes a padrões tríplices, né, presentes no mundo. A clara, a gema e a casca de ovo, a raiz, a árvore e o fruto da planta, né, a água em três formas, gelo, líquido e vapor. Né? A tentativa dessas analogias, né, de ser aplicar, de se explicar a doutrina bíblica da Trindade. Uma coisa eu quero falar para você, até assim, a tentativa de você passar, ensinar uma criança, ensinar uma pessoa, essas analogias que são feitas, a questão do H2O, mas existem algumas implicações que é bem difícil para explicar. Um ser que é metafísico, né? Um ser que se apresenta a nós dessa maneira, mas existem várias tentativas e formulações dentro dessa hipótese hipotética, né, que coloca aqui, que eu coloquei para vocês aí, que são tentativas e para formular e explicar a doutrina da Trindade, tá? Outra questão, com o passar das décadas de 325 a 381, quando o segundo concílio geral da igreja se reuniu, os líderes no debate arianos foram, aos poucos, esclarecendo o seu uso de pessoal. Avanço esse liderado por três pais, Capadócio, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa e Basílio Magno, tá? Que eles são muito importantes, os três Capadócio na história, né? Basílio Magno é chamado Basílio Grande, né? Devido aos seus feitos, né? Ele montou um orfanato, montou um hospital, né? Que atendia várias pessoas. Ele vai escrever uma obra magna aí que é um livro de pneumatologia, né? O primeiro na história a dizer que o Espírito Santo é Deus, Todo-Poderoso, uma coisa que lá no Concílio de Nicéia, no ano 325, se debateu, o tema foi acerca da divindade de Jesus. Agora, com relação ao Espírito Santo, não se tratou muita coisa, mas o concílio que tratou acerca do Espírito Santo foi em 381, no concílio de Constantinopla, tá? Convocado pelo imperador Teodósio. Aí entra em cena esses três Capadócio, que eles são muito importantes na formulação dessa doutrina, desde a época de Tertuliano até a época deles. Tá? Os Capadócios utilizaram analogia social, né? Falei das analogias, né, sociais, mas viram que distinções entre as três pessoas divinas eram apenas em suas relações divinas interiores, ou seja, não existia três deuses. Deus é um ser divino em três pessoas. Então, eles vão trabalhar essas formulações que o próprio Tertuliano, no século III, já tentava a questão de pessoa, a persona, que é a palavra latina, né? O grego já vem com outro conceito já diferente, tal, né? Então, vou trabalhar todo esse contexto aqui que vai vir pela frente aqui, tá? O desenvolvimento após Nicéia, né? Além de Atanásio, os pais Capadócio foram grandes defensores da fé nicena. O que eles vão colocar? Os Capadócios trataram mais extensivamente do Espírito Santo, muito importante. Você vê que passa 4 séculos, eles não podia ter, né, na mente que o Espírito Santo poderia ser Deus, mas tinha aquela discussão, ele é uma pessoa? Ele é Deus?
Ele é só um atributo de Deus, como diz o judaísmo, é só um atributo de Deus porque eles negam a doutrina bíblica da Trindade? Ele é só um atributo? Ele é uma pessoa? Ele é uma força ativa? E daqui que vai se pensar para se formular e ter essa decisão conciliar, que é o Concílio de Constantinopla, em 381. Vamos lá. Os Capadócios aqui. Os três teólogos importantes que são conhecidos como os grandes Capadócios, né? Porque vem naquela parte da Capadócia na Ásia Menor, né? Vamos lá. Basílio de Cesareia. O que ele pensava? Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo, né? Vamos lá. Basílio de Cesareia. Eu tenho que destacar aqui um pouco eles, né? Porque vai ficar no vídeo. Ele viveu nessa época de 330 a 379. Escreveu contra o arianismo e postulou a seguinte fórmula trinitária: no ser divino há uma só ousia, né? Substância e essência, que é a palavra grega ousia, né? Ousia. Substância e essência. Tem três hipóstase, distinções de pessoas, né? Então, aqui, hipóstase no grego, né? São pessoas, né? Poderia aplicar a palavra persona, que foi no latim que Tertuliano aplicou, mas como ele está na parte oriental do Império Romano e fala grego, ele vai não usar a palavra persona, mas hipóstase. Poderia ser pessoas, identidades, tal, mas ficou para nós hoje no conceito de pessoas, para nós tentar entender biblicamente o conceito de trindade. Também deu uma atenção especial ao estudo do Espírito Santo, defendendo a sua divindade. Olha só, a divindade do Espírito Santo. Ele não era considerado uma pessoa e nem um ser divino. Definiu, fala que é um mega anjo, não tem nada de mega anjo. Definiu os termos da trindade. Deus existe como uma essência em três pessoas. Esses são os três capadócios. Seus escritos mais importantes foram o Tratado sobre o Espírito Santo, sobre pneumatologia. Ao Espírito Santo deve ser concedida a mesma glória, louvor dado ao Pai e ao Filho, homoúsio, da mesma substância do Pai, da mesma substância do Filho. E o Espírito Santo é Deus e não uma força ativa, é uma pessoa, segundo o texto bíblico, tá? A palavra pessoa, entretanto, não significa para os cristãos primitivos aquilo que significa hoje. Para nós, uma pessoa significa alguém com tom, né? Que, no entanto, as palavras latinas persona significava originalmente uma máscara vestida por um ator no palco. Mas você pode ver que esses conceitos, esses termos, no sentido bem gramatical, etimológico, eles vão ser trabalhados e vão ser trabalhados dentro do próprio contexto, tá? Para não ficar só no sentido primitivo da palavra, no radical, que persona significa máscara, do teatro lá de Dionísio, né, no mundo de Atenas. Gregório de Nazianzo. Ele coloca aqui, o orador e poeta, seus discursos teológicos. Uma série de sermões marcou a fundamentação da doutrina da Trindade. Preocupou-se em entender o relacionamento entre as pessoas da Trindade. Segundo ele, o Pai não é gerado, o Filho é gerado e o Espírito Santo é procedente. Ele procede do Pai e do Filho, né? Que vai ter uma discussão entre os pais latinos e os pais gregos sobre essa questão da procedência. Não vamos dizer que o Espírito Santo só procede do Pai, mas o texto bíblico fala que procede do Pai e do Filho. Isso é a nossa crença nas principais declarações de fé. Gregório de Nissa, né, o mais destacado entre os três capadócios, foi brilhante teólogo, utilizando o neoplatonismo, suas obras principais são. Gregório de Nissa é irmão de Basílio, né, 335 a 395 que ele viveu. Ele aprendeu aos pés do irmão, o irmão estudou Basílio, né, e Gregório Nazianzo estudaram em Atenas, vieram. Aí Gregório de Nissa, que era o mais novo, estudou aos pés dele, aprendeu com o irmão, tudo mais, e se tornou o maior teólogo diante dos três, tá? Macrina era sua irmã também, que era teóloga, aprendeu com Gregório, com Basílio, né? E foi uma grande missionária, teóloga da época do século IV. Macrina. Sobre a Trindade, não três deuses para Ablábio, né? E contra o Eunômio, né? Eunômio que era os heresiarcas lá, que negaram a doutrina da Trindade, né? Então, não é um triteísmo, né? Então, tem toda uma explicação dessa formulação dos termos, das palavras da época lá. Refutou a acusação de triteísmo de seus adversários e elaborou tese de que, na Trindade, apesar das diferentes personalidades e virtude de sua essência divina, toda ação é comum às três pessoas. Isso aqui é voltado dentro da Trindade econômica, que a gente vai analisar. O Concílio de Constantinopla, em 381, presidida, né, por esses grandes homens, ocorreu em Constantinopla, principalmente Gregório de Nissa, né, convocado pelo imperador Teodósio devido à questão da discussão que se discutia nas feiras, no mercado, na rua, nas praças, o Filho é Deus, não é, o Espírito Santo é Deus, é uma força ativa, ou é somente um mega anjo, atributo do Pai, etc. Então,
o imperador já estava dando já discussões, já estava indo mais para o campo já pessoal, devido a agressões físicas, verbais, etc. O imperador, o Estado teve que intervir dentro de um concílio. É daqui que o arianismo vai morrer, né? Porque nessa época que o cristianismo vai se tornar a religião oficial do Império Romano, que vai ser o cristianismo religião estatal, religião do Império. A igreja perseguida, né, antes de 312, que estava nas catacumbas, nos matos, nas florestas, agora a partir ou depois do ano 312, né, de Constantino, que é o Edito de Milão, que é a questão da tolerância religiosa, a igreja sai das catacumbas e vai agora para os palácios, vai ser a igreja imperial. Na época de Constantino, ele deu o quê? Liberdade de culto, né? Essa questão da tolerância religiosa. Mas na época de Teodósio, ele faz do cristianismo a única religião oficial do império. E as demais religiões e o povo agora tinha que se converter ao cristianismo, porque o cristianismo é a religião do império romano, tá? Isso foi feito por Teodósio. E daqui tem uma força maior para matar de vez agora as ideias arianistas. Mas elas voltam novamente com Charles Taze Russo, né, que é o fundador das Testemunhas de Jeová, trazendo, dizendo que Jesus é uma criatura, é um Deus menor, que o Espírito Santo é uma força ativa, né, e a negação do inferno, e outras doutrinas que, biblicamente, nós não concordamos com as Testemunhas de Jeová, e, precisamente, na época do arianismo, também não concordamos. Presidida, entre os outros, por Gregório de Nazianzo, tá, que foi presidente do Concílio de Constantinopla, confirmou as decisões de Nicéia, houve mais atenção ao Espírito Santo, que Nicéia não teve, né, mas falou sobre o Espírito Santo muito bem, mas vai trabalhar agora um tratado de fé, uma formulação de uma doutrina acerca do Espírito Santo, a pessoa da Trindade também. O Espírito Santo é procedente eternamente do Pai e do Filho. Então, nós temos Agostinho de Hipona, no ano 354 a 430, ele tem uma obra magna, o maior patriarca latino, escreve um livro como Confissões, né? Ou na juventude foi maniqueísta, muito influenciado por Ambrósio de Milão, né, o grande orador, pregador, que ele se converteu, né? E Ambrósio foi o pastor, o mestre lá de Agostinho. Em 387 é batizado por Ambrósio, sua teologia é forjada na luta contra três heresias, né? Ele combateu o maniqueísmo, né? Ele combateu aqui o donatismo, que Donato era uma questão que, diante das perseguições, uma igreja separatista lá, que não recebia aqueles que, diante de tanta pressão, eles começavam a negar Jesus, porque não aguentavam as perseguições. Eles eram liberados, mas depois eles queriam voltar para a igreja, e Donato bateu o pé e falou que não entra. Agostinho, né, já pegando uma ideia de um dos pais da igreja, dizendo que a igreja é como a Arca de Noé, é um hospital, né, que recebe os doentes e tudo mais. Então, existiu a igreja donatista e a igreja cristã ortodoxa, né, que é a nossa igreja, que é a igreja cristã bíblica, né? Combateu o pelagianismo, que negava o pecado original, e outras doutrinas importantes da fé cristã. Então, Agostinho é muito importante na história, né? Então, ele tem aqui, não obstante ser Santo Agostinho mais conhecido através das obras como As Confissões, A Cidade de Deus, que é uma obra muito importante, provavelmente sua obra-prima, é o tratado conhecido por De Trinitate, né, que ele demorou 16 anos para redigir. Tem no meu livro aqui uma parte aqui, porque é muito grande, né, mas coloquei alguns fundos só, alguns recortes, alguns panos de fundo, só como defesa apologética. A doutrina da Trindade, que é um Deus sumo e verdadeiro, principiei alguns livros quando jovem, editei-os quando velho, né? Então ele passou 16 anos para escrever essa obra, né? As maior parte lá, as várias páginas, né, foi sobre adoração, explicação e etc. Né? E tem essa história aqui, né, que de Santo Agostinho passava longas horas indagando sobre o mistério da Trindade. Certo dia viu uma criança tirando com uma colherzinha, né, como se fala que é um baldezinho, uma vasilha, a água do mar, para pô-la numa pequena cova. Né? Aí o santo disse que é mais fácil para mim, disse a criança, transportar a água do mar para essa cova do que para a tua razão compreender o inescrutável mistério da Santíssima Trindade. Aquela criança, diz a história, que estava cavando, ele pergunta o que está fazendo. Estou pegando a água do mar, vou colocar toda essa água aqui do Mediterrâneo, tal, nesse buraquinho aqui. Santo Agostinho falou, isso é impossível. Aí a criança, dá um brilho angelical e disse que era muito mais impossível entender a magnitude, a importância, o brilho da doutrina bíblica da Trindade, né? Deus, ele não cabe na nossa razão. Santo Agostinho falou o seguinte: Deus
não é para ser compreendido. Deus é para ser adorado, para ser crido, né? Todo o contexto da história que está aí. Então é isso. Se você não entende a doutrina da Trindade, e o próprio Deus não cabe na nossa razão questiona, né, o que nós queremos provas concretas, cabais, mas Deus, ele se apresenta na sua revelação, da maneira que ele se dá a conhecer, desse jeito que é. Então, triunidade divina, tente explicá-la e perderá a cabeça, mas tente negá-la e perderá a alma, né, o que se dizia antigamente. A doutrina da Trindade divina é crucial para o cristianismo. Ela se ocupa em definir quem é Deus, como ele é, como trabalha e a forma pela qual se tem acesso a ele. A fé cristã é sem igual, ao alegar que Deus é um, mas que, ao mesmo tempo, há três pessoas que são Deus, tá? Agostinho afirma que o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho, mas somente o Espírito Santo. Mas somente o Espírito Santo do Pai e do Filho. Igual ao Pai, ao Filho e pertencente à unidade na Trindade, tá? Então é muito importante. A oração de Santo Agostinho, depois de terminar a sua magna obra Trinitate, né? Senhor, único Deus, Deus Trindade, tudo que disse de ti mesmo neste livro, de ti vem. Reconheça-no os teus, e se algo há em meu, perdoa-me, e perdoa-me os teus. Amém. Deus Trindade, né, que ele coloca aqui. Essas citações demonstram como os primeiros líderes da igreja reconheciam ensinar a doutrina da Trindade, desde os primeiros séculos, e assim a igreja medieval, a igreja moderna, a igreja pós-moderna, e a igreja contemporânea que nós estamos aqui hoje, tá? Que é uma citação muito importante aqui. Então, nós temos aqui, para terminar essa parte, deixa eu ver aqui onde que a gente vai parar um pouquinho, só para ver a questão aqui, é no Concílio de Constantinopla, tá? Que se fecha, trabalha a doutrina bíblica da Trindade, ok? Então, esse concílio foi muito importante para nós e define a doutrina do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo, e a formulação dessa doutrina magnífica, que é a doutrina bíblica da Trindade. Lembra que em 325, no Concílio de Nicéia, foi para discutir a divindade da divindade, ou a deidade de Jesus, né, do Filho. Todavia, a questão de Constantinopla 381 foi para debater e discutir a deidade do Espírito Santo e dizer que ele é homoúseo junto com o Pai e com o Filho. Homoúseo da mesma substância do Pai, da mesma substância do Filho. Reformadores e protestantes. Martim Lutero, Zwinglio, João Calvino, Jacó Arminio mantiveram a crença na Trindade, fundamentando as suas doutrinas na Bíblia. É o que eu coloco no meu livro, tá? Que é a reforma protestante, vamos dizer, o cristianismo, em seus três ramos, o catolicismo, a Igreja Católica Apostólica Romana, tem a doutrina da Trindade como fundamental. O protestantismo, desde 31 de outubro de 1517, tem a Trindade como central e essencial, inegociável, como eu coloquei no meu livro. Trindade, uma verdade inegociável. Então, até a Igreja Ortodoxa Grega, da parte oriental, tem a Trindade, uma verdade inegociável, uma doutrina central da fé cristã. Então, fechando aqui, principais credos, nós temos aí o credo dos apóstolos, no século II, que a gente falou sobre ele, que fala sobre a Trindade. Nós temos o credo de Nicéia, 325, a deidade de Cristo. Foi falado também o credo niceno constantinopolitano, 381, discutiu a formulação da doutrina bíblica da Trindade, foi a definição da doutrina da Trindade, e também a deidade do Espírito Santo, que é a divindade. Credo de Calcedônia, né, se trabalhou a questão da união hipostática das duas naturezas de Cristo, né? Então, nós temos aqui também o credo de Atanásio, do ano, vamos colocar, do século V, né, que tem uma discussão que foi, não foi ele que escreveu, mas traz o nome dele devido à questão da relutância que ele teve até a sua vida, de 80 e poucos anos, combatendo o arianismo. Ele morreu, mas o arianismo ficou vivo, mas, segundo o concílio de Constantinopla, em 381, matou o arianismo naquela época, mas ele voltou novamente com nova roupagem, com os testemunhos de Jeová. Relevância. Esses credos são cruciais para a unidade e identidade da fé cristã, exceto para grupos heterodoxos. Qual os grupos que negam todas as decisões conciliares, o cristianismo histórico e bíblico? Processo teológico. Estamos aqui, ó. A construção de princípios envolve definições conciliares, e criação de termos técnicos para expressar conceitos específicos. Eu tento explicar no meu livro sobre essa questão dos termos técnicos, das formulações doutrinárias, das construções doutrinárias. Os pais da igreja, que receberam esse nome pais, né, devido ao carinho que a igreja tinha pelos seus pastores, pelos seus bispos,
e eles chamaram de pais. Ficou aquela citação que eu coloco no livro de Inácio, somente o bispo, né, desempenha um papel de pai para a igreja. Aí ficou essa questão de pai da igreja, porque as igrejas, comunidade da fé, recebiam seus pastores de forma carinhosa e chamavam ele de pais, tá? Então, daí, não sentido de padre, pai, padre significa pai. História da teologia rica em debates e discussões sobre questões fundamentais. Então, eu também trabalho no meu canal Teologia Aprenda Mais, que tem até um nome aqui atrás, canal Teologia Aprenda Mais lá no YouTube. Eu tenho mais de 300 e poucos vídeos gravados. Se você quiser estudar a história história do cristianismo, história de Israel, de forma resumida, teologia do Antigo Testamento, teologia do Novo Testamento, enfim, todo o conteúdo do bacharel de teologia de forma resumida, entre no meu canal, se inscreva no canal Teologia Aprenda Mais, tá? Está lá. Esforço contínuo, reflexão, interpretação, diálogo são necessários para construir e manter a doutrina ao longo do século. Foi o que eles fizeram nos 5 primeiros séculos da era cristã, os principais concílios, a igreja de Constantinopla, aquela parte do Império Romano do Oriente, é chamada Igreja dos Sete Concílios, porque todos os concílios da igreja aconteceu na parte do Império Romano do Oriente. Ok? Então, nós terminamos por aqui essa parte aqui, né, mas que Deus incrível nos abençoe. Foi um momento muito especial só trabalhar essa parte histórica, que ela é muito importante. Para mim, teólogo sem conhecimento de história do cristianismo é um teólogo incompleto. Eu convido para você acessar o meu canal e mergulhar na história do cristianismo, da igreja, que é a tua história, a tua identidade, a tua nascente e todo o teu processo de conhecimento teológico doutrinário está aqui na história do cristianismo. Até o próximo